Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o padre Jean Rafael, da paróquia São José do Baeta Neves, região pastoral Centro São Bernardo. Neste dia iniciamos com grande alegria nosso programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido pela TV+, por podcasts, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. O Evangelho a ser meditado é o de São Mateus, do capítulo 9, versículos para nós apresentados de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus, dizendo: "Por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam?" Jesus lhes disse: "Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Então sim, farão jejum. Ninguém remenda roupa velha com pano novo, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Ninguém se põe vinho novo em vasilhas de couros velhos, porque assim as vasilhas se romperiam e o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Vinho novo se coloca em vasilhas novas e assim os dois se conservam." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, qual é a proposta desse evangelho para nós no dia de hoje? Pense bem. Jesus, ele não admitia intromissões de sua maneira a atrapalhar a convivência das pessoas, sobretudo nesta onde é apresentado em relação aos discípulos. Por isso, muitas vezes, foi obrigado a enfrentar os fariseus e outros grupos que queriam comparar-se diante da grande realidade dos discípulos de Jesus, apresentando um modelo diferente da ação misericordiosa de Deus. Porque Jesus, ele apresenta uma questão prática do jejum, que era, de fato, um dos muitos pontos que era uma realidade de conflito. Por isso cita a figura do noivo. Enquanto o noivo está presente, não há jejum, porque estão num momento de festa. Dias virão em que deverão, de fato, jejuar. Portanto, para estes grupos fechados dos fariseus, mestres e doutores da lei, entre outros do mundo onde nós habitamos, eles não podiam, de fato, admitir que os discípulos de Jesus não fizessem o mesmo que eles faziam. Em última análise, não podiam aceitar que o mestre os orientasse para um evidente desrespeito à prática já consagrada. Veja, no mundo moderno, quantos de nós nos tornamos fariseus? Quantos de nós nos tornamos rigoristas e condenamos as pessoas com facilidade? A resposta de Jesus deixa entrever que os seus adversários viviam num tempo de tristeza e de incerteza, preparando-se ainda mais diante daquilo que haveria de ser a chegada do Messias, porque o Messias veio para libertar, veio para encorajar, veio para estimular, veio para apresentar a qualidade do reino. Portanto, os discípulos estavam sendo dispensados disso, afinal, tinha junto de si o Messias esperado. Não era necessário que se entregassem aos jejuns prolongados, pois viviam num tempo de alegria, da presença do Senhor junto a eles. Consequentemente, para eles, não tinha valor ultrapassado o esquema farisaico, pura e simplesmente. O jejum cristão, hoje, e para todos nós, é uma outra coisa. O seu texto e contexto é a espera da volta de Jesus. Num clima de preparação para acolhê-lo, é que os cristãos jejuam e devem fazer o jejum. Mas às vezes corremos o risco de provocar o jejum, fazemos o jejum, estabelecemos aquilo que a nossa fé indica, mas somos aqueles que condenam, aqueles que não respeitam, aqueles que matam, aqueles que atrapalham, aqueles que levam as pessoas aos erros. Afinal de contas, qual é o efeito do jejum? O jejum é apenas uma atitude intimista ou é a ajuda à minha intimidade com Deus
para ajudar o irmão a crescer na fé. Só quem passou por uma radical renovação no interior será capaz, de fato, de compreender este ensinamento de Jesus, quando ele vai clarear: os médicos não veio para os sãos, e sim para os doentes. Por isso Jesus se nos apresenta diante da mesma realidade quando apresenta a dinâmica do vinho. Vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. Cada coisa no seu lugar. Assim haveremos de compreender a nossa missão. E o grande convite para nós é justamente isto: buscar a conversão constante para vivermos o reino. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.